Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma dica rápida, em questão de amplificadores de áudio. A gente sabe que a gente tem muitos amplificadores de áudios bons no mercado. Por exemplo, esse daqui, ó, que é o PAM, ele é um amplificadorzinho digital de 2 canais. Cada canal dele é uma bridge, então ele é estéreo com saída em bridge. Ele é 3 watts mais 3 watts, ele não esquenta nada porque ele é um classe D. Só que o que pode acontecer? No seu projeto pode não caber um amplificador desse daqui. Por ele ser digital, ele gera uma frequência de modulação. E o seu projeto pode querer não aceitar um amplificador digital e pegar ruído dele. Então, aí dá-se a saída de um amplificador analógico. Por acaso, eu acabei abrindo uma caixinha de som, pouco tempo atrás, e descobri um amplificadorzinho muito bacana. Ele tem 3 watts, só que ele é um canal só. Ele também tem saída em bridge, mas ele também pode ser usado sem ser a bridge. Aí vai ser 1,5 W, você põe um capacitor na saída. Eu vou mostrar para vocês o datasheet dele, que vocês vão achar muito interessante, que a gente precisa de apenas poucos componentes para a gente estar trabalhando com ele. O amplificador em questão, ele é o 8002D. Ele tem várias marcas. O que eu conheci de primeira foi o LTK 8002D. Só que ao comprar, eu achei de uma outra marca, que também não é essa marca aqui, a que eu comprei. Então, existe no mercado várias marcas que fabricam esse 8002D, mas todos eles são a mesma pinagem e tem o mesmo efeito. Ele diz aqui, ó, que a carga ela é até de 3 ohms, funciona em 5 volts, não pode passar disso. E também não é recomendado trabalhar em 3 volts, porque vai ficar um pouquinho fraco. E ele tem 3 watts. A saída dele é bridgeada. Então, se usar apenas uma saída a capacitor, vai ter 1,5 W. Isso é interessante, de repente, para um amplificador de fone, uma coisa mais específica, né? A gente tem shutdown, que esse shutdown, ele basicamente desliga o amplificador para economizar energia. E aí a gente tem o bypass em mais e em menos. O sinal vai entrar pela em menos. O em mais, ele é jampeado com bypass, e desses dois jampeados aqui, tem que ligar um capacitor com positivo, se for eletrolítico, um capacitor de 1F entre esses dois pinos e o GND. E aí a gente faz aquela mesma montagem de um amplificador operacional comum. Essa saída aqui vai nessa entrada aqui um resistor do valor que você quiser do seu ganho, né? Eu prefiro o ganho de 10, então vai um de 10K entre esse pino e esse aqui. E aí desse pino eu coloco um de 1K para a entrada e também ponho um capacitor, que é o positivo e o GND. Então a saída dos alto-falantes são V1, V2, aqui são as energias. Aqui nesse diagrama de blocos, ele indica um falante de 8 ohms, mas você pode usar até de 3. Recomendável 4 ohms, para não forçar. O pino shutdown aqui, ó, fechando a chave para GND, jogando o pino em low, aí você ativa o amplificador. Eu não uso esse aqui, então eu já deixo esse shutdown em GND. Aqui, como eu disse para vocês, ó, bypass com a entrada 1 é jampeada e vai um capacitor de 1 UF. A entrada, eles recomendam aqui, ó, 390 nanofarad. Como eu não tenho, então eu uso um de 1 UF que fica bacana. Não vá muito acima disso, que senão vai entrar muito grave e vai distorcer. Com um pouquinho volume já vai distorcer. Então, o recomendável é esse capacitor aqui, que seria um SMD, mas com 1 UF também já funciona bem. Isso aqui é ganho unitário, ó, 20K por 20K, porque o ganho é 1, então ele vai dar só ganho de corrente. Mas no nosso caso aqui, eu coloquei realimentação 10K e entrada 1K. Poderia também ser 20K de realimentação e 2K de entrada. Ficaria até melhor, mas no meu caso aqui eu preferi fazer mais simples assim para ficar bem didático. E também tem um capacitor aqui, ó, de desacoplamento. O ideal seria um capacitor de capacitância a partir de 10 UF.
aqui está indicando um UF, porque já funciona em um UF. Funciona até bem. Uns 10 UF já filtra bem melhor. Se não tivesse capacitor, pode ficar pitando. Então, aqui, se a gente analisar, é até didático esse bloco aqui. Como a gente sabe, amplificador operacional em fonte simples, a gente tem que fazer um bias para dividir a tensão em 2. Como diz aqui, ó, VDD dividido por 2. Para ir aonde? Para ir, como ele é inversor, para ir na entrada positiva. Então, o bias já é interno, 100K mais 100K, VDD dividido por 2, vai para esse pino aqui, bypass, e desse pino bypass a gente joga lá na entrada inversora. Por isso esse capacitor aqui, esse capacitor serve para estabilizar o bias dividido por 2, o VDD dividido por 2, que é o bias, que está aqui, ó. E o shutdown controla esse bias. Então é muito didático, até didático esse datasheet aqui. A realimentação a gente faz no pino 5. A gente tira do pino 5 e joga lá na entrada. O que isso aqui dá possibilidade também? Eu não preciso usar o pino 5 para ligar no alto-falante. Se eu quiser 1,5 W para uma saída de fone, por exemplo, eu posso ligar o alto-falante no GND e aqui entre o pino 8 e o alto-falante eu coloco um capacitor. E aí vai funcionar com uma saída comum. Bom, então como vocês viram aí no datasheet, é um amplificador muito simples de se trabalhar, pouquíssimos componentes e você já vai ter um som muito bom. Não vai ser tão forte como o PAM, amplificador digital, mas para uma aplicação de um canal de áudio, que você não precisa de tanta potência, mas precisa de um amplificador silencioso, que seja a classe AB, que não vai interferir em nenhum dos seus circuitos ali ao redor, a solução, esse 8002, ele é muito bom para o seu projeto, porque vai ter todos esses benefícios e ainda por cima ele é um amplificador extremamente barato. Eu comprei um lote de 50 amplificadores desses, super barato no AliExpress. E agora eu vou demonstrar para vocês o teste. Bom, pessoal, então como vocês puderam ver aí, é um amplificadorzinho barato, com qualidade, não tem tanto volume assim, mas tem uma qualidade excepcional, não tem ruído de fundo, muito bom. Então ele pode caber muito bem no seu projeto. Basta você dimensionar a potência que você precisa. Então no vídeo de hoje foi isso, foi apenas uma dica rápida sobre um amplificadorzinho que você pode usar no seu projeto. De repente não cabe um PAM, então pode caber esse daí. Então se gostou, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal e dê sugestões para próximos vídeos.